aqui. Ok. Então, bom, são 1h42, com a palavra defesa até 1h30. Desculpa, com a palavra Ministério Público e assistência de acusação até 1h30. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. Não dizemos nada. Na segunda, não se esconde. Pisa as flores, mata o nosso cão. Não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles, conhecedor do nosso medo, entra em nossa casa, arranca dos avós da garganta, e agora não podemos dizer mais nada. Ainda que quisesse. Citação, infelizmente, não é minha. Mas eu me lembrei dela quando ele mencionou que é uma pessoa que não tem nada na capivara. Que nunca cometeu crime nenhum. O goleiro Bruno também não. A Suzane Richthofen também não. E matou o pai e a mãe depois. O Alexandre Nardoni, que jogou a menina da janela, também não. Leandro Boldrini, no Rio Grande do Sul, condenado por ter matado, espancado e com veneno o menino Bernardo, também não. Era médico no estado. Só que aí você fica, Adenilson, 15 anos matutando qual mentira você vai inventar. 15 anos! Sobre isso e aquilo, o promotor vai dizer isso, vai falar aquilo outro, a polícia vai falar não sei o quê. O advogado me instruiu a falar isso, o advogado me instruiu a falar aquilo. Você matuta por 15 anos, mas a verdade é absolutamente inafastável. Você vê, você rola uma testemunha que seria a Luísa, psicóloga do CREAS na época. Eu entendi que ela vai ajudar o Adenilson na versão dele. Ela disse que acompanhou a todos os depoimentos. Ninguém foi coagido, ninguém foi torturado, ninguém apanhou. Mas você tem que criar um cenário que confirme a sua versão fantasiosa de que a polícia te perseguiu por 15 anos. Aliás, se existe uma perseguição da polícia aqui em Boa Esperança contra ele, é a pior perseguição que eu já vi, hein? Porque dura 15 anos. Mas foi uma perseguição contra a menina Thaís. Perseguida é ela. Os senhores se tocaram com a abordagem que o doutor demorou 20 minutos para falar sobre a prisão recente dele. O doutor gastou 20 minutos falando dessa prisão que não tem nada a ver com o processo. Nada a ver com o homicídio da menina. Ele mostra uma foto da audiência de custódia. Ele sugeriu que apanhou e que ninguém fez nada. É mentira para começar. É mentira porque o Ministério Público fez sim. E faria de qualquer jeito. E aí mostra o olho roxo. Ela toma aqui. Que apanhei. Não me toca. Esse aqui toca. Tinha perseguido as pessoas. Anos. Ela foi igual 15 anos. 15 anos que ela foi importada a moda verão. Desse jeito. Ninguém faz nada. Deixa ele ouvir que ele seguiu a vida dele. Eu imagino a família da vítima ouvindo isso. Eu segui minha vida, deixei o processo, o doutor viu se desenrolar, não influenciei o processo, é mentira também. É mentira do senhor de novo. O senhor sabe que é mentira. Porque, a despeito de terem passado, digo isso olhando para a família da vítima,
essa abordagem dele menos de um mês atrás, como se ele fosse o perseguido, como se fosse mais um capítulo da Polícia Civil, perseguindo alguém que a polícia sequer conhece. A despeito dele ter, o advogado ter exposto o vídeo, o advogado não se ocupou de dizer o porquê da prisão dele. Eu vi na imprensa que saíram vídeos, reportagens, de que seria porque não o teriam encontrado para ser intimado. Não é verdade. Não foi por isso que ele foi preso. Ainda que ele tenha fugido de intimação, sim. Por pelo menos 4 vezes ele fugiu da intimação. Por pelo menos 4 vezes. Mas a prisão dele, que veio depois de 15 anos, aconteceu porque ele, desesperado atrás de uma prescrição, que acontece já já, não queria que o júri acontecesse. Tanto que foi adiado por pelo menos 4 vezes. No último adiamento, o advogado nos fez de palhaço nesse plenário. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. E não é o doutor, fique claro. Fez esse plenário um circo, dizendo que não teve tempo para estudar o processo. Ora, o doutor Vilma me chamou com 1 semana de antecedência também. Eu com 3 júris para fazer isso daquilo. É só pegar, sentar a bunda no processo e ler. Não posso, eu preciso de 24 horas para ler o flagrante dele. 24 horas. Se pegar minha filha, sendo alfabetizada de 6 anos, eu leio 1 hora aquilo. Eles não queriam que esse júri acontecesse. Porque daqui a poucos meses prescreve o que ele fez. E a menina, filha, irmã, amiga, conhecida de vocês, vai ter morrido em vão, assim, com a cabeça inchada, com o pé aberto e com um espeto que foi do ânus até o útero. Isso machuca. Não a gente de custódia com um hematoma, que nem se sabe se foi a polícia que bateu. Até porque ele atravessou metade da cidade com a caminhonete dele. Esse é o objeto do julgamento de hoje. Não o drama dele com a suposta perseguição da Polícia Civil. E aí fizeram de tudo para adiar esse julgamento. Cheguei a ouvir de advogado que faria que tudo que tivesse alcance para que o julgamento não acontecesse. Estou mentindo não, doutor Vilma? Verdade. Porque eles se apegam à nulidade, eles se apegam à irregularidade, a detalhe processual, à minúcia, não à substância, não ao processo, não ao fato de que alguém, que é ele, tem que responder como responsável, porque é ele, por ter matado uma menina com um espeto no ânus, e depois jogado no rio. E a gente tem que ouvir ainda. Não, mas eu liguei para a menina mesmo no dia 12. É só você pegar o extrato da operadora telefônica, doutor. O senhor vai ver que eu liguei para ela às 9 e pouco da noite e às 10 e pouco da noite estava na casa da Raquel, que era minha namorada à época. Seria impossível eu fazer alguma coisa, mas uma mentira. Eu repito, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Você mentir em plenário tem um custo policial. O jurado percebe, o promotor percebe, e sem apego à nulidade, sem a substância, escancara na cara dos senhores. Ele não quer ser julgado, porque ele confessou por pelo menos 2 vezes, acompanhado de advogado, que ele confiava tanto, doutora, a senhora me perguntou, que conseguiu, que continuou com ele durante o processo. Esse que ele disse que era parente da vítima, imputando o advogado o crime, hein? Imputando o advogado o crime. Ele confessou 2 vezes, com o advogado do lado, assinando o termo. A menina, a mesma coisa. A dona Thaisa, que vem aqui e mente descaradamente, que foi obrigada a falar. Eu era influenciável, me pressionaram, vem a rede social que acompanhou e fala assim, não influenciava não, ofereceram água para eles falar. O outro menino, o Ednilson, que eu nem sei se está aqui, e gostaria que estivesse como réu, não estava porque era menor de idade na época.
também imputou ao irmão aquilo que aconteceu. Ele engravidou a menina. A menina começou a prestar ele dizendo que ele era o pai. E ele a matou. Ponto. O resto é conceito. A menina, a Thaís, foi ouvida hoje, participou da morte dela. Ela foi ouvida com assistente social, com advogado, na sala do próprio promotor de justiça. Doutor Arthur, que acha que é promotor até hoje? É o promotor mais antigo da comarca. Doutor Arthur. Que viu ela dizendo o que aconteceu. Ela disse na época, inclusive, foi no Carolina na rua. Ela disse que aconteceu porque ela tinha ciúmes da Luna, na verdade. E aí você começa a apertar. Você aperta. Assim como apertar a Raquel. Que no começo disse que não lembro de nada. A menina acabou de ser encontrada no Ribeirão. O companheiro dela acabou de falar que estava junto dela na véspera e ela não se lembra. É impressionante como a amnésia é seletiva. Você esquece só do que convém. Ela lembra de tudo. O advogado vai perguntando para ela, lembra. O promotor pergunta, não é? Muito traumatizado. 20 anos na época. Não lembra de nada. Aí você aperta, você fala que vai praticar aquele falso testemunho. Aí ela muda a versão. Aí ela confirma o que falou. Repito, doutor Filho, não sem antes lembrar lá de que ela poderia ser presa por falso testemunho. Aí ela resolve lembrar. Deixa eu pegar outro exemplo que é mentira. Você começa a ouvir a Thaísa. Tem que lembrar também, 15 anos para pensar na história. 15 anos para pensar no que aconteceu, qual é a desculpa que vai falar. E embora você perceba que quando ele mente, você não consegue nem ouvir o que ele está falando. O que Deus está falando. Você não consegue ouvir o que ele está falando. Até isso, o que aconteceu naquela ocasião? Não sei, o meu nome apareceu sem querer, não sei como no processo, me envolveram nisso. O delegado foi até minha casa, me chamou para eu depor, não tinha nenhuma rede social comigo, ninguém me acompanhou, eu era muito influenciável, me pressionaram psicologicamente e eu falei o que aconteceu. Foi espeto de linha, levaram ela no lugareiro, ele estava pela prova dele. Nossa, mas daí, o que o delegado fez em você para você assumir uma coisa tão grave? Eu presumo que ele te crucificou, deixou você sangrando no teto, arrancou seu dedo, sua unha, espetou alguma coisa em você, como um espeto de churrasco, eventualmente, de madeira? Não teve nada disso. Então, criatura, de onde que você tirou essa versão? Fui pressionado. Quem te pressionou? O delegado e os policiais. Daí as coisas começam a não bater. E às vezes, não é na hora de falar, aquilo começa a corroer, ou será começa a atacar. Você sabe que está mentindo de maneira absolutamente escancarada. Escancarada. Então foi assim, Thaís. Você foi até a polícia, falou o que estava acontecendo. É que tem uma versão sua do processo, falou que você foi estuprada. Vocês estavam em algum lugar, tentaram estuprar você e a Thaís juntas. Aí você começou a mudar a versão, você voltou na delegacia e começou a falar, não, doutor. Não, doutor, não foi isso. Teve esse legado que ela falou na frente de vocês hoje. Não, doutor, não foi isso, não. Eu contei para uma amiga minha, dentro desse legado ela falando, eu contei para uma amiga minha, que era amiga, ou é amiga do delegado na época, que eu participei. Eu contei para ela que eu participei. E aí ela, obviamente, contou para o delegado. Deixa eu ver. Essa história que ela fez é mentira. É mentira porque ela não contou primeiro para a polícia. Seu Eric, não? Seu nome é Eric. É mentira porque ela não contou. Essa versão não surge com ela, segundo ela própria, indo à polícia. E dizendo que ela contou por lá.
seria a vida do delegado, e essa vida, obviamente, ao ouvir a história de que alguém acabou de matar alguém e jogar no rio, o delegado. O delegado não torturou. Logo depois, eles três levam a polícia onde o corpo tinha sido encontrado. Eu não reparei quem foi que fez a pergunta, mas eles levaram. Não foi a polícia que levou. A defesa quer que vocês acreditem que tudo que eles disseram foi sugestionado. Às vezes não como uma tortura, mas como uma sugestão. Diga isso, diga aquilo. Só que eles não contam com um fato, ou contam, né? Agora vai vir com a história de que o advogado era suspeito, porque era parente da vítima, amigo da vítima. Tudo isso que eles contaram perante a polícia foi feito acompanhando o advogado. Então não é como se a polícia fosse para sua casa, tirasse o senhor de lá à força, colocasse no camburão, jogasse no porão, deixasse com fome, com sede, começasse a torturar. Eles querem que o senhor se acredite nisso. Essa é a ideia. Por isso que eles passam a filmagem da torturagem. Isso é muito turbulento. Eles se esquecem dessa turbulência. Porque convém. A polícia pega ele, acompanhado de advogado, e ele narra o que aconteceu por 2 vezes. O mais curioso, seu Adelilson, é que da primeira vez ele não fala. Mas ele não fala. Ele fala que transou com a menina, chega a falar inclusive que fez sem camisinha. Ele dá detalhes, transava em cima de uma moto. Aí no segundo ele volta, bem com o advogado. Bem com o advogado. E ele começa a narrar, também com mentira. Aqui no final, mentira. No meio do depoimento ele fala assim, não, eu quero retificar por favor de polícia. E aí ele, acompanhado de advogado, começa a dizer, sempre com um pouco de eufemismo, para diminuir o que fez. Você vai enfeitando o absurdo para o absurdo soar menos pior. No dia seguinte ele volta, delegacia de polícia, acompanhado do mesmo advogado, e confirma a mesma história. A única coisa que ele não confirmou era a Thaís. Que ele fala, tô errado não, doutor? Que ele fala que a Thaís não estava lá. Então a Thaís a gente presume que tem morte de salto. Antes de ter acontecido, ter contado com o delegado que ela participou do dia com os dois que mataram a menina, que ela estava grávida. A gravidez, inclusive, isso pode até dizer um pouco sobre ele. Sabe o que aconteceu com esse neném? Além de ter morrido, obviamente, isso era o espelho da pergunta dela. Não era dele. Não era dele. Ele tem a pachorra, a audácia de falar às pessoas que ele participou desse crime. Participou não. Que cometeu esse crime. Quando ele estava na delegacia, ele soluçava de chorar, embora hoje não tenha visto uma lágrima, ele chorou na frente do pai e da mãe dele. Isso também tem registrado no processo. Ele pediu perdão para a mãe. Senhora Paulinha, se está presente aqui hoje, se sim, já peço desculpas. Eu sei que também abala a família dele. Eu sei disso. Mas enquanto ele tocou a vida dele, a outra estava jogada no Ribeirão, com espeto no ânus e na planta do pé. Ele chega na delegacia, o pai e a mãe dele, ele soluçando de chorar, pede perdão para o pai. O pai não perdoa na hora. E diz, porque se você fez isso, a gente cuidaria da criança. A mãe perdoa. Não, meu filho, tudo bem. Como toda mãe faria, eu faria o mesmo por você. Ainda que tivesse errado. E aí vocês podem se apaixonar, inflamados por eventual discurso dos advogados, dizendo que tudo isso foi uma armação. Tudo isso é uma armação. Ah, mas por que ele não fez o DNA de outras pessoas, do verdadeiro pai? Ora, porque não precisou, ele já havia confessado.
Tem testemunha de que viu mensagem dele no dia anterior, dia 12, cobrando se encontrar com a menina na praça do cemitério. A Joyce. Foi errado, doutor Júlio? Também uma testemunha que foi vista no processo. 2 vezes. No procedimento e no processo. Então, já que não se pode dizer que ele não tinha advogado na época, ele não pôde se defender, vamos dizer hoje que o advogado, a doutora perguntou para ele, não era da confiança dele. Ele não pôde escolher o advogado. Mas somente. O advogado que é o doutor Lúcio, é isso? Doutor Lúcio Emanuel de Brito. Doutor Lúcio Emanuel de Brito, deve ser algum advogado da cidade. Acompanhou Adilson quando ele confessou as 2 vezes. Acompanhou o Adilson, irmão dele menor, quando ele confessou as 2 vezes. Os advogados deram a entender, pelo menos quando das perguntas que fizeram no interrogatório, que só foi esse advogado contratado porque foi até ele que falou, foi, doutor Júlio? A polícia lá chamou um advogado, nem fez nada por mim, eu não conhecia. Curiosamente, no processo que o Adilson respondeu, o advogado continuava sendo o mesmo. Só lá no procedimento da defensoral. Muito provavelmente esse advogado, na época, responsável que é, diz o seguinte, Denilson, sua casa caiu. Confessa. Confessa. Você realmente não é bandido? Ele não é. Ele é assassino. Bandido não. Bandido não faz nada. O crime é a vida dele. Não é o caso dele. A despeito de ter sido assassino. Só confessa. Pegar uma pena menor. Instituir esse processo. Você paga, você é jovem, você é novo. E segue sua vida. Foi o que ele fez. Só que o processo subir. Tribunal. Demora para apresentar testemunho. Interpõe réis. Interpõe recurso extraordinário. Recurso especial. Agravo extraordinário. Agravo no especial. Embargo em um. Embargo em outro. Habeas corpus. Isso foi demorando. Ele foi solto. Ele foi solto. E ele vai ser ouvido na instrução, eu vou até corrigir se eu estiver enganado, acho que em 2014, que ele é ouvido em juízo. Depois de 4 anos. Na primeira audiência. Antes do julho, tem uma audiência preliminar em que se vê se há indícios da existência de um homicídio, indícios de autoria. Se parece que foi ele. Isso vai ser julgado pelo senhor jurado. Ele houve depois de 2014, depois de 4 anos, e aí ele muda a versão. Muda o advogado. Aí, qual é a versão que vem? Não tem um indício de que ele apanhou. Eu confesso, eu estou ouvindo o doutor Bruno, que quando foram ouvir a Louise, hoje, que é assistente social, a psicóloga do CREAS na época, que acompanhou, eu fiquei com medo. Eu falei, ainda que eu tenha certeza de que foi ele, ainda que eu tenha certeza de que é culpa dele, que ele tem que responder, se vem essa testemunha agora e diz que não acompanhou os depoimentos e que viu a polícia bater, eu falei, vai ser absurdo. Isso podia ter acontecido. Isso podia ter acontecido. E não aconteceu. Ela respondeu com muita franqueza. Vocês querem saber o que é mais curioso? A Luísa é testemunha rolada pela defesa. A defesa trouxe a Luísa para esse processo. Luísa, quando você estava do lado da dona Thaisa, que ela confessou e explicou o que aconteceu, ela foi obrigada a dizer alguma coisa? De jeito. E não era só ela dizer que não, de jeito nenhum. O doutor até tentou florear a pergunta. Assim, vocês tomaram um cuidado que é necessário? Tenta ver se a resposta que ele queria. Tomaram um cuidado, houve uma menina, porque aos 13, 14 anos, você pode fantasiar as coisas. Olha, com todo respeito para todo mundo, eu com 13, 14 eu fantasiava cada absurdo, exceto matar alguém com um espelho no rosto. Isso eu jamais fantasiei. E ninguém jamais me sugestionaria dizer isso, por pressão psicológica.
Mas é inacreditável. Dói na alma ouvir esse tipo de coisa. Porque a culpa ficou na polícia. Foi a polícia que matou a menina. A polícia que viu o espírito dela e jogou no rio. Pelo menos parece, pelo que ele disse. Então, senhores, vocês podem pensar que tudo que eu disse faz sentido. E eu ainda vou apresentar as provas para vocês. Eu estou contextualizando à luz da conclusão do Ministério Público, do Dr. Dilma, que a conclusão do processo me faz sentido. Ou vocês podem se apegar a alegorias, a dados que eu chamo de periféricos, como, por exemplo, a abordagem mal feita, 15, 20 dias atrás, e foi mal feita, com respeito ao trabalho policial, eu conheço o doutor Guilherme, inclusive, o doutor Guilherme é filho do meu oficial. Vocês podem pegar isso que aconteceu, essa abordagem, e esquecer de todas as provas que existem, de que eles não aparecem em mim. E mais do que isso, só uma pessoa tinha motivo para matar a parente de você, a família. No processo, eles começam a mencionar a gente, falam de Pantera, aí falam o verdadeiro pai da menina. Porque é isso, né? A culpa vai ser de todo mundo. A culpa é da polícia militar, que abordou com truculência. A culpa é da polícia civil, que investigou mal. A culpa é do advogado, que eles não puderam escolher. A culpa é do promotor, que pegou muito pesado, que só quer a condenação. A culpa é dos outros policiais, que abordaram ele errado, sem mencionar que foi abordado e preso, só porque atrapalhou a investigação e não queria ser julgado. A culpa é de todo mundo. É da pobreza, da riqueza, é do Estado, da ausência do Estado, da polícia militar, civil, de todo mundo, exceto dele. Exceto dele. Ele é um santo que tocou a vida dele. Depois do que aconteceu, ele tocou a vida dele, nunca mais fez nada de errado, mas também a cota de coisa errada que ele fez, ele sucessou para 3 vidas. Super Mario. Olha a minha capivara. Não, o que isso quer dizer? É virtude, por acaso, ter a ficha limpa? A ficha limpa é obrigação. Não roubar, não estuprar, não matar, é sua obrigação. Isso não é motivo para te absolver, porque você matou a menina. Você consegue adiantar para mim, o depoimento, o primeiro depoimento dela? A Thaisa, por favor. Antes disso, aquele até falou 148 do reconhecimento do local. Isso fique claro, para não se apegar a esses detalhezinhos que não contaminam o todo, mas pode ser que seja utilizado. Não houve uma reprodução simulada do problema. O que houve foi um auto de reconhecimento do local. Então, a menor, a Thaisa, por exemplo, ela foi até o local, onde ela levou os policiais, não os policiais levaram ela que deram uma. Ela assinou, que era aquele processo físico 67. E a Thaisa assinou, e o responsável por ela assinou, que o policial e o delegado assinaram. E quem acompanhou, e que de fato estava lá, Thaisa, já qualificada, na companhia da psicóloga do CREAS, Louise Costa. Só que só tem uma pessoa que não lembra dessa pessoa lá. Ainda que ela tenha vindo aqui, a Louise veio até aqui virtualmente, assistiu a psicóloga, e disse que ouvi desconfessar, ninguém foi chamado, disseram o que aconteceu. Mesmo assim, ele disse que não se lembra dela lá. Eu falei, não lembro o nome dela. Dizendo que ela esteve sim no local. É claro que o contato dela
com o Ademilson foi menor do que com o Admilson e com a Thaís. Afinal, os menores de idade eram os dois. Não o Ademilson. Ela foi para lá por conta dos menores de idade. Não para fazer carinho no Ademilson. Para perguntar por que ele fez o que fez. Por que ele se desesperou. Por que ele chorava aos prantos para o pai e para a mãe pedindo desculpa. Eu digo isso com muita tranquilidade, de quem vai colocar a cabeça no travesseiro hoje, independente do resultado, sabe que o culpado é ele. E que o que eu estou dizendo aqui é o que todas as pessoas aqui estão querendo dizer há muito tempo. 15 anos, mais de uma década. É o que todo mundo quer dizer. Era o que eu, no dia 7, doutor Vilmo, fiquei desesperado para falar, enquanto o advogado esperneava aqui, criando subterfúgio para anular esse juro. Então, eu falo sem nenhum remorso, sem nenhum problema com ofender alguém, porque não vim para fazer amigo, vim para fazer justiça. Eu fiz concurso público para isso. Mais do que isso, eu fiz concurso para promotor para estar aqui no júri. Então, quando eu leio o processo, eu leio com muita responsabilidade de quem sabe o que pode acontecer caso ele seja condenado. Eu digo aos senhores, se ele for condenado, é pouco o que ele vai receber. É pouquíssimo. Chega a ser uma piada. Receber seus 14, 15 anos de pena, se eu for bondoso, para cumprir metade. Repito, depois de ter feito isso com a menina. Quer ver? Não dá para reconhecer. A Thaís não era pessoa mais. Ela não era uma pessoa mais, Adenilson. E você tem coragem de vir aqui e matutar 15 anos uma tese que foi perseguido. Olha o enfiar no espeto dessa menina. Aqui está de pé, talvez eu não entenda direito. Aqui dá. Aqui é o de aqui. Está dando meu braço? Isso foi até muito ainda. Fiz alguma coisa? Enfiar um espeto até o último, alguém que está sendo acusado. Acusado, como se fosse uma coisa ruim. Está acusado de ser pai dessa terra. Como se tragédia fosse bobagem, enfiar o espeto no pé dela ainda. Nossa, quase a questão moral. Está prefeitando obstáculos, um corpo na perna é 10, mas quer dizer 6, digito no 2 é 8. O que está somando foi isso muito difícil. Eu leria os depoimentos deles, em que eles confessaram, atribuíram para um ou para outro a autoria do que de fato aconteceu. Eu vou deixar isso para o meu colega, doutor Vilmo, lerá essa parte para os senhores. Não sei antes, por que não? Pedir desculpas pela foto que eu mostrei agora, lembrar os senhores de quem era a Thaís antes. Thaís, desculpa. Thaís é a amiga que foi ouvida aqui hoje. Essa aqui é a Thaís. Chega a ser quase romântico, né, doutor Vilma? Ele comentando como foi o encontro pela primeira vez dela com ele. Uma pessoa muito boa de prosa. Muito bonita. Essa aqui é a Thaís. Eu gosto de estudar e ficar. Ele fala o seguinte, ela é muito nova, porque eu fico pensando se fosse a minha filha. Fico pensando se fosse a minha filha. Dá vontade de chorar. Então, senhores, vou finalizar. Provavelmente eu volte. Se não, ainda nessa fala, na réplica, com certeza. Mas eu gostaria de lembrar ao senhor... só um detalhe antes disso. Ele disse que, como se fosse uma coisa muito matemática, muito evidente, de que seria impossível ele ter matado a menina, doutor, porque às 9 horas ele mandou uma mensagem para ela. Ele ligou para ela.
A última ligação, eu vou pedir para o doutor Vimo, quando for falar, mostrar esse status das ligações de celular dele. A última ligação com o seu Adenilson, o santo, o perseguido, o mártir, de 3 pontos, a única ligação, a última, perdão, que ele fez para ela foi às 9h07. Às 21h07, do dia 12. Sexta de carnaval. A dona Raquel, com muito custo, nessa sentada, não sem antes eu relembrá-la de que ela poderia ser presa por falso testemunho, ela confirmou o que disse. E o que ela disse foi o seguinte: ele chegou na minha casa entre 22 e 23 da noite da sexta-feira de carnaval. E eu fiquei braba com ele. Porque na sexta de carnaval eu esperava estar pulando o carnaval com o meu namorado. E ela disse, eu fiquei pensativa com aquilo. Porque ele foi aparecer lá entre 10 e 11 da noite. E aí eu lhes provoco. Da última ligação dele para ela, que é às 9h07. Às 9h07. Para a habilitagem. Eu extrato da operadora. Às 9h07. Às 11 horas. Ou 10h30, ou 10h40, ou 10h10. Ela falou que chegou lá entre 10 e 11. Ela deve ter sido bondosa. Deve ter sido mais do que isso. Ela estava tentando ajudá-la. Tanto que não tinha um depois. Mas às 9h07 às 10, não dá para matar alguém? É pouco tempo para matar alguém? É das 21h07 às 22 horas, são 23 horas. Você vai tomar uma porção de gente se quiser, policial. Até porque não teve capricho nenhum. Enfiou o espetamina e jogou no rio. E tem que isso ter custo. Que tempo isso custa, policial? Não dá tempo de matar a menina. O Adilson, o irmão dele, chegou a descrever o que aconteceu. Esse aqui que hoje coloca a cabeça para baixo, e quando fala tão baixo que não dá para ouvir, embora não saia uma lágrima dele, hein? Esse aqui pegou a menina na gravata. Aí depois eles enfiaram o espeto no pé. E eu já falei isso, não enfiaram. Jogaram no rio, foi. Os 3 confirmaram isso por pelo menos 2 vezes. O depoimento dos 2 menores foi acompanhado da assistente social, que veio aqui em Juízo hoje e confirmou que ninguém apanhou, ninguém foi torturado. Todos os cuidados para uma pessoa em desenvolvimento. Você sabia? Esse menor, 17 anos e 11 meses, espancar sua filha, sua irmã, sua mãe, estuprar um parente seu, ele é considerado. Olha, se faz isso com a minha filha, eu já outro esse. Ele junto com o desenvolvimento dele. É por isso que ele me chamou. É uma pessoa em desenvolvimento. Pode votar. Pode usar droga, se quiser. Eu falei, não foi eles, não. Acho que não é usar droga. Mas pode usar droga, pode ir para festa. Pode votar aos 16. Você pode fazer uma série de coisas. Você pode trabalhar, pois trabalhavam na roça. Responder pelo que fez. Responder pelo que fez. O Edmilson confessou e disse que foi o irmão, e que o motivo era o irmão, e que foi o irmão que o convidou para matar. Do lado da Luísa, que veio aqui e confirmou. A Thaísa, a mesma coisa, e mais do que chegou a falar na frente do promotor, de doutor Arthur, que é promotor até hoje. Aí o Adenilson veio com essa, e ele falou assim, aí eu estava sentado lá, doutor, eu estava sentado, e os policiais já começaram com aquela jogadinha. Ó, já confessaram ali, você não vai confessar? Aí isso me deixou confuso. Veja bem, Wellington, se uma menina morre, sobretudo dessa forma, na minha cidade, alguém começa a dizer que sumiu.
Mas eu não assumo isso, mas nem pelo Satanás. Principalmente se eu tiver com o advogado do lado. Excelente, como fez aqui hoje. Excelente. Não estava lá, não sei. Foi o verdadeiro pai, foi o tal do Pantera, foi o vizinho, foi culpa. Foi todo mundo, não é ele não. Você não está assumindo que furtou um docinho, uma maçã da vizinha, e ficou com vontade de comer maçã. Você está assumindo que matou alguém com espeto de churrasco no ânus. Que tortura é necessária para alguém assumir uma coisa grave assim? Não é uma coisa corriqueira. E nem apanhou, hein? Ele nem disse que apanhou. O que ele diz é que ele... me pressionaram, eu cansei e falei. Como se fosse banal. A verdade é que ele falava aos prantos. Na frente dos policiais, e tem policial aqui que eu sei que vai confirmar o que eu estou dizendo, mas confirme internamente, não fale. Ele chorava, soluçava na frente do pai pedindo perdão. Se o pai dele estivesse aqui, o pai dele sabe que é verdade. E o pai, na época, não o perdoou. A mãe o perdoou. Você precisa amar esse processo para que ele seja condenado. Por quê? Esse plenário é a infelicidade dele. Ele não queria esse plenário. O que ele quer é enrolar isso aqui por mais 2, 3 meses para escrever. Acabou! O Estado perde a pretensão de punir. O Estado não pode mais punir. Você não consegue conceber isso, Adriano. A menina da gente morreu e a pessoa não responde. Não é que pena baixa, não é que foi condenado, mas foi solto. Não, é não responder. Porque sabe, não pode, não tem mais a pretensão de punir. Porque por carga azada, eu não sei porque carga azada, homicídio doloso não é imprescritível nesse país. Por que prescreve? Por que prescreve uma pretensão tão... que deveria ser tão rigorosa como é nesses casos? Tudo isso que eu falei para o senhor, claro que é a minha impressão do processo, mas com muita franqueza, é a impressão que eu considero que é de fato o que aconteceu. Não parece que o senhor está inventando, está aumentando. Não parece que a polícia torturou, que a polícia fosse falar alguma coisa. Tem muita gente que namora assistir série e filme. Né? Em série e filme, sabe, é difícil, o que é legal. Não é legal para o produtor de condenação. Não está na moda. É demodê, é brega. Você existir contra a lei. Não mata, você vai ser preso. Não trafica, você vai ser preso. Não bate na mulher, você vai ser preso. Isso não está na moda. O que vende é no final da série. Aparece alguém mostrando como o promotor de justiça era ruim e o cliente era inocente. Cavaram provas contra ele. Isso acontece em 0,0001 de processo judicial. A pessoa, para cair no tribunal do júri, nesse caso, o Adenilson, hoje policial, ela já passou por uma série de filtros. Ninguém chegou na casa dele e falou assim: Vini, vamos lá, você vai ser julgado no tribunal do júri. Ele foi preso, ele foi investigado, ele foi indiciado, ele foi denunciado, o juiz recebeu a denúncia, o juiz autorizou que ele fosse julgado pelos senhores, porque havia indícios, eu digo isso muito perto da Câmara, a casa vai para o tribunal, indícios de que foi ele. Isso quer dizer que parecia que era ele, então cabe aos jurados, aos 7 decidirem. Eles falam hoje. Depois disso, depois do juiz entender que havia indícios mínimos, e que eram só indícios, não é certeza, porque a certeza é dos senhores, ou pelo menos uma dúvida não razoável. Depois disso, houve pelo menos uma dúzia de recursos. Depois, pelo menos 3 fugas de plenário.
Porque insistiram numa testemunha. Eu acho que foi de junho. Substituíram uma testemunha. A testemunha possui deficiência intelectual, não poderia depor. Ia substituir. Sim. Mas Júlia no ar. pelas circunstâncias, estava claro que isso era de prévio E conhecimento. ela não sabia nada do fato. Não viu, não ouviu. Não tinha capacidade de depor. Não aconteceu. A Fúria estava para mim. Aliás, as mesmas pessoas que aconteceram. Aconteceu o júri. O júri seguinte aconteceu por outro motivo. Não aconteceu, não lembro por quê. A procuração do advogado que então defendia foi revogada. O advogado que o defendeu, o advogado que o defendeu o processo inteiro, por anos, ele achou que era melhor demitir lá na SPT. Sabe por quê, cara? Sabe por quê? Para ganhar mais tempo. Frente que ia ter SPT. Frente que não ia julgar isso. No último, e nesse eu tive a infelicidade de presenciar, o advogado deu um show. Doutor Enzo, mas antes de passar dessa última representação, a revogação de uma procuração pressupõe que o cliente não mais confia no advogado para defendê-lo. No entanto, quando ele foi preso nessa abordagem exibida pela defesa, um dos advogados que apareceu para defendê-lo perante a autoridade policial foi justamente aquele que teve o mandato revogado à véspera da sessão que definiu. E aí, no último, televisão, aqui, cartaz pela justiça, com muita legitimidade, para a menina, o advogado dá um showzinho e vai embora. Quando o promotor cala a boca, eu, no caso, é que eu estou numa fase zen. Até me entendo um pouco. O promotor cala a boca, desrespeitou o juiz, teve que levantar e bater a mão na mesa, e foi embora. Como se fosse uma criança que pega a bola e fala, não jogo mais. E foi embora. E sabe que pior, você não pode fazer nada. Você chega em casa numa crise de pânico. Porque só queria trabalhar. Você queria trabalhar. E no nosso caso, o trabalho é promover justiça. O nome chama promotor de justiça. Eu estive em Pouso Alegre anteontem. Eu rodo muito, muito mesmo. Anteontem eu fui a Pouso Alegre. O júri acabou às 10h30 da manhã. Doutor Gustavo, defensor público. Acabou às 10h30 da manhã. Eu no processo falei, não, aqui não é uma tentativa de homicídio, isso aqui é uma lesão corporal. O advogado e o promotor concordaram e acabou o processo. Nós não temos nenhum prazer em mandar alguém para a cadeia. Eu não ganho um centavo a mais. Nem de dinheiro, nem de prestígio. Por condenar alguém. Pelo contrário, talvez os discursos mais emocionados que eu já fiz em júri foram aqueles que pedi absolvição. Que eu gastei um tempo explicando o porquê aquela pessoa deveria ser absolvida. E aquilo comove. Ao promotor, ao advogado, aos servidores, ao jurado. Só que tem um processo que você abre, você começa a ler e você fala, não, aqui você tem que fazer o que é certo, aqui você tem que fazer o que é duro, que é condená-lo. Porque a prova disso, a prova fartíssima disso. Os advogados vão querer que os senhores entendam, talvez em algum mundo, em algum multiverso, que ele é perseguido pela polícia. Tanto que olhe como ele foi abordado no dia 7. Ele foi abordado e preso com pedido do MP e autorização do juiz, porque ele estava coagindo gente para que esse processo não existisse. Esse é o motivo que tem que ser dito. Se vai mostrar ele sendo abordado, mostra o porquê da abordagem, doutor. Por que ele foi preso depois de 15 anos? Porque constrangia advogado a não atuar. Porque se o júri não acontecesse, prescreveria. É por isso que o senhor foi preso, viu, Denilson? Não é porque não foi intimado, não. Não é porque não foi intimado, não. A empresa divulgou errado isso. Ele atrapalhava o processo. Por isso que foi declarada a prisão dele. E aí ele foi preso. E aí ele fugiu da polícia. E ele saiu no meio da cidade raspando em carro, desviando. Você consegue até entender, doutor Gil, que no começo ele tem achado que era um assalto. Por isso chegou um pouco, digamos,
ostensivamente demais, ou discretamente demais, sem sirene, sem nada, mas ela chegou dessa forma justamente porque sabia que ele vinha se ocultando fazia tempo para não ser intimado. A polícia chegou daquele jeito, não era para assustar o senhor, não, seu Adenilson. É porque o senhor estava fugindo de oficial de justiça, e a polícia tinha medo que o senhor fugisse. Por isso que chegaram daquele jeito. E você até entende no primeiro momento ele se assustar e fugir. Mas daí atravessar metade da cidade, não percebeu ainda que é a polícia? E é engraçado que ele para robustecer a ideia de perseguição, fala, doutor Steph, que ele sofreu 30 tiros. Você começa a ver no carro, você conta, tem uma bala, tem 2 pneus estourados e uma perfuração. Cadê os 30 tiros? Ele tem a moral de falar que ele sofreu uma tentativa de homicídio policial. Que a Polícia Civil tentou matá-lo no centro da cidade com filmagem. Você falou com todas as palavras, sim, que poderia ter sido atingido por... Não falou? Poderia ter sido atingido, sim. Não, mas é um coitado. Não, instauremos o inquérito policial do delegado. Ele, inclusive, não fez nada para ser preso. Ele estava coagindo o colega do senhor, advogado, para não atuar nesse processo. Mas ele é um perseguido. Não é possível alguém sustentar isso. Eu fico imaginando como um policial, não estou falando policial militar aqui, mas como um policial militar ou civil, está mais acostumado com as abordagens, com os cumprimentos de mandato, como eles queriam esse... Eu fico imaginando o doutor Rodrigo e o doutor Roberto, que estavam nesse caso, eles tendo que ouvir gente falar que eles torturaram esse rapaz para falar o que ele falou. A psicóloga disse que ninguém torturou ninguém. Dava um espaço para eles. Explica o que aconteceu. Eles foram e mostraram um local onde o corpo estava. Quando confessaram, eles confessaram com o advogado. É justamente para isso que o advogado está na delegacia. Para ser pressionado, torturado. O advogado estava lá, a psicóloga estava lá, a menina confessou na frente do promotor de justiça aqui do Pênio, Marcos. Professor, sabe dizer quanto tempo foi? Nenhuma ano. 52. 52. Eu devo voltar na réplica. Devo não, eu volto na réplica. Eu acabei me empolgando, eu sei viu, que isso aconteceria. E eu não exibi uma série de documentos que eu queria exibir, principalmente os depoimentos. Mas eu pedi a gentileza que o meu colega, o doutor Vilma, apresentasse agora sobre as confissões dos 3, para os jurados, e eventualmente na réplica eu volto. Mas eu gostaria que o senhor se apegasse a todo momento naquilo que é a substância desse processo. Nós não estamos julgando a abordagem dele que ocorreu 20 dias atrás. Muito menos na alegação do delegado que naquela fuga ele teria eventualmente tentado matar alguém. Esse não é o julgamento de hoje. Aquilo só aconteceu, repito, porque ele estava coagindo pessoas que atuam direto ou indiretamente no processo. Inclusive o advogado renunciou por conta disso. O advogado daqui da cidade, qual é o nome dele? Não, é Jorge. Qual é o nome dele? Taislan, parece. Taislan. Renunciou por conta da pressão da cidade. É por isso que ele foi abordado daquela forma. E a polícia só chegou discretamente, parecendo eventualmente que era um assalto de uma polícia, porque tinha medo dele fugir. Porque ele vinha fugindo. Ele vinha fugindo. O oficial de justiça procurou a casa dele por várias vezes, e os parentes ele diziam, ele não está aqui, ele está na roça, ele está no céu. É só por isso que ele foi preso. O julgamento de hoje é dessa menina. O julgamento de hoje é dessa menina. Essa menina, o laudo diz que ela morreu por conta de uma perfuração. Ela foi perfurada nos pés e ela recebeu uma perfuração, repito, que foi da nádega ao lado do ânus até o útero dela. O que representa muito o que um pai desesperado faria com o feto. Para matar com essa representação. Respeito. Quer ver?
Carol, olhei as fotos aqui, começo a me empolgar, parece um tom. Acho. Alguém vai ter oposição dessa foto? É uma cadáver. Alguém não quer ver? Usar? Então, o carro parado, né? Então, esse é um homicídio praticado por um extintor, é um objeto, fio. O meio empregado foi meio cruel. O meio empregado foi cruel. E eu não preciso explicar para os senhores que quem mata a gente que matou agiu com crueldade excessiva. E ainda, isso tudo foi praticado de maneira que a defesa dela foi dificultada. Seja para dissimulação da amiga, seja pela desvantagem numérica de que ela era contra 3. Os senhores têm que chamar as coisas pelo que elas são. Isso daqui não é uma perseguição. Isso é um homicídio de uma menina que morreu há 15 anos e até hoje, o responsável não foi julgado. Para a infelicidade deles, tem 2 promotores escancarando para os senhores as contradições do que existe, mostrando as provas e evidenciando que, pelo menos, ainda que só 15 anos depois, nessa comarca, ninguém mata a menina e vai comemorar que o processo prescreveu. Aqui, o senhor dirão que aqui se cumpre, ou estende uma faixa e pendura ali na entrada. 3 pontos em curva. Vocês podem escolher nesse caso pelo lado do assassino, ou do lado da polícia, do juiz, essa penal, civil, juiz, ou os senhores podem aceitar a versão dele, que, aliás, é a única pessoa aqui que não tem compromisso com a verdade. O nosso processo penal é uma mãe. Ele permite que o réu chegue em plenário, emita e não responda por isso. A gente hipertrofia instituto que a gente importa de outros países. Isso é uma teoria, diz garantia, domínio do fato. E chega nos Estados Unidos, o cara coloca a mão no livro sagrado e fala tudo, dizer a verdade, se não tem verdade, nada mais que a verdade. Ele pode silenciar, viu? Ou ele pode abrir a boca. Se abrir a boca, ele tem que falar a verdade. Aqui você pode abrir a boca e falar o que você quiser. Inclusive que culpar a polícia que percebe. Mas os senhores também têm ouvido para ouvir e massa para concluir quem mente e fala a verdade nesse processo. Obrigado. Viu? Se quiser. Muito valeu. Deixa aqui, caso o senhor quer, pode. Excelentíssimo doutor Bruno, ilustre presidente dessa sessão do Tribunal do Júri, mais uma vez, uma satisfação de estar com Vossa Excelência aqui, nesta presidência, curso do trabalho. Quero deixar registrado aqui a condição aqui de assistente de acusação, contratado pela família da vítima, Thaís. A lisura, a presteza, a agilidade e a competência do trabalho de Vossa Excelência. E sem esse trabalho à frente desse processo, nós não estaríamos aqui hoje realizando este Tribunal de Júri. Em meio a tudo que foi falado aqui pelo promotor de justiça, doutor Enzo, realmente são anos de advocacia criminal e pela primeira vez na minha vida, doutor Vil, eu pude perceber uma articulação defensiva grotesca. Eu jamais vi uma situação dessa numa cidade como Três Pontas. Isso aqui não é um desrespeito, doutor Enzo, à justiça de Três Pontas. É um desrespeito à cidade de Três Pontas. São 15 anos que se passaram. Eu vou mais além. Por que esse homem não está preso há 15 anos? Por que esse Tribunal do Júri já não aconteceu lá em 2010? Porque se eu fosse um pobre preto, estava condenado a 30 anos de prisão. Mas não é o caso aqui.
aqui de um homem que foi preso agora, dirigindo uma Hilux na cidade de Três Pontas. Mas a justiça não vai ficar impune. Os senhores, cidadãos de Três Pontas, sangue de Três Pontas, vão puni-lo aqui hoje. Eu quero aqui fazer a vez, agradecer ao doutor magistrado, doutor Bruno, pelo trabalho. Brilhante magistrado, corajoso. Em meio às articulações defensivas de advogados que vieram aqui dizer que isso aqui era um circo. Mas esqueceram de dizer que os palhaços eram eles. E hoje são. Hoje correm de nós. E abandonaram ele aqui para que outros advogados viessem. Fizeram uma palhaçada e sumiram de Três Pontas. Subiram do júri. Eu quero parabenizar o doutor Vilmo pelo trabalho também, doutor Enzo, pela excelente explanação aqui. Eu não vou muito além. Não precisamos ir além. Os fatos estão escancarados aos olhos de Vossas Excelências. Nós tivemos aqui hoje todos os esclarecimentos. E o que a defesa vai plantar, porque é uma plantação de que as confissões de 3 assassinos. Nós não estamos lidando aqui com apenas um assassino. São 3. Essa aqui de pau aqui, essa assassina, que era a melhor amiga da Thaís. Que enfiou um espeto no ânus da amiga. E não pagou um dia de pena. Porque era menor de idade. O irmão dele, Denilson, também é outro também. Nós somos 3 assassinos. Tiraram a vida de uma menina de 17 anos, grávida. Nós não estamos aqui falando de um homicídio simples, não. Nós estamos falando de um homicídio de 2 crianças. É uma mãe e uma filha, uma criança que vinha ao mundo, um sonho de toda uma família que foi destruído por um espeto. Mas eu não estou dizendo isso aqui. Quero aqui também parabenizar a banca defensiva, o doutor Esteban, a doutora Débora, né? Prazer tê-los aqui, lá de Belo Horizonte. Parabéns pelo trabalho aqui desenvolvido, desde já. Aqui em homenagem à defesa também. Quero agradecer à família vítima, Michele, Dona Maria Becati, por confiar no trabalho desse advogado, não só desse advogado, mas também da acusação. Mas, e daí, eu tenho que chamar a atenção só para acrescentar. Nós temos aqui, isso é importante, a denúncia de um promotor de justiça, decano na comarca de Três Pontas, que lá em 2010, ele já confiava nessa condenação. Lá em 2010, quando ele narra na denúncia, ele é muito claro na peça inaugural acusatória, depois de todo o inquérito policial, de concluir que não houve nenhuma coação, que ninguém mentiu, que ninguém foi forçado, que ninguém foi ameaçado, que ninguém prestou depoimento com uma arma na cabeça. Disse com propriedade o doutor promotor de justiça. Após a morte, a vítima ainda foi arrastada pelos 3. Olhem bem o crime que estamos julgando aqui hoje, senhores jurados. O doutor aqui falou do Bruno Goleiro, qual é o filho advogado dele, falou de outros casos emblemáticos do Brasil, mas este caso aqui era para estar no Fantástico. Não só aqui em Três Pontas, na mídia Três Pontanos. Agiram por identidade e propósito até as margens do Ribeirão da Espera, onde foi atirada às águas com o fito de ocultar o seu corpo, sendo encontrada somente 10 dias depois. O denunciado e comparsas agiram mediante meio cruel, pois causaram intenso sofrimento físico e mental na vítima, pois após a espancarem, que foi uma sessão de espancamento por 20 minutos, uma criança de 17 anos, ainda enfiaram por vezes o espeto de forma cruel perto do ânus, na nádega
e na planta do pé esquerdo. E tudo isto enquanto ainda estava viva. Viva, sua irmã Michele estava viva. E sendo espetada por 3 pessoas. Covardia. Eu tenho filha e tenho neta. É inaceitável. Se matassem com um tiro, com uma facada, mas fazendo o que fizeram aqui, a crueldade passa da crueldade. É inaceitável. Nós, cidadãos, que temos família, filhos, ter que ler isto aqui, ler e imaginar que um cidadão desse, há 15 anos, permanece solto. Solto. Enquanto a família há 15 anos aguarda pelo enterro da filha, que não foi enterrado ainda. Aliás, doutor, a mãe da menina morreu e não viu justiça. Exatamente. A filha não foi enterrada. Até hoje, se tiver uma foto aqui em lágrimas, porque não enterraram a menina. E quando esse cidadão não for julgado, ela não vai ser enterrada. E aqui, nós vamos pegar o porquê. Eu faço questão de ler. Por favor, separa para mim na página ID 104, 53, 73, 4578. Olha a tela, por favor. Essa foto. Olhem. Pode ir. Olhem que beleza de menina. Olha que coisa maravilhosa. 17 anos. Era uma das moças mais requisitadas da cidade de Três Pontas. Olha o que fizeram com ela. Bota as outras fotos. Na sequência. Pode descer, por favor. Vai ter fotos aí um pouco desagradáveis de serem olhadas, então eu recomendo aos familiares, crianças, para que não vejam as próximas imagens, tá? Pode descer, por Que vão ser bem chocantes. Pode descer, por favor. Olha aqui. Olha o corpo da Thaís. Olha a beleza dessa menina. Olha o que fizeram com essa menina. Desce mais. Olha como foi encontrada essa beldade. Desce. Olha aqui. Esta é a Thaís. É o filho dela. Jogada no mato. Desce. Aí. Essa é a Thaís. O doutor X mostrou as fotos aqui, mas eu fiz questão de eu colocar na tela para ficar bem claro para o senhor dizer o que fizeram com essa menina. Agora imagine o bebê dentro dela. Imagine o bebê dentro dela. De 7 meses de gravidez. Que já era um bebê já. Eu chego até a arrepiar de pensar nisso, porque nós, além de pais, vós, avós, mãe, nós somos seres humanos. Seres humanos e nós não podemos coadunar com isso. E aí a gente pega aqui o depoimento da Thaís. Essa assassina que teve aqui hoje. Que é uma assassina cruel, perigosa. Não deveria estar andando para a rua aí, perambolando, não, enquanto a Thaís está morta. Ela disse na presença da Luísa, sim, uma psicóloga conhecida aqui na cidade à época, que acompanhou ela lá, estava lá do lado dela. E hoje é cara de pau de falar que a mulher não estava lá. Colocar a culpa na justiça, como diz o doutor Enzo, com propriedade. Quem matou a Thaís? A polícia matou a Thaís? A polícia civil tão responsável, os militares tão responsáveis, foram eles que mataram.
E vem a Thaís e diz: que na quarta-feira, prestem bem atenção, que na quarta-feira, Adenilson, irmão dele, lhe adiantou a quantia de R$ 300 e ficou combinado que a declarante levaria Thaís no dia 12, por volta das 17h30, até a praça do cemitério. E na data combinada, a declarante convidou Thaís para participar de uma festa com 2 rapazes, não avisando quem era. Já na praça do cemitério chegou um veículo com marca Pampa por Cis e Thaís reconheceu que tratava-se de seu namorado Adenilson e do irmão deste, nome Adenilson. E perguntaram para a declarante: por que você não me avisou que eram eles? Ela lhe disse que eles queriam apenas conversar com ela. Que entraram no veículo, tendo Thaís sentado no colo lá da porta do passageiro. Nota-se aqui a vergonha. Amiga, traidora, se vendeu por dinheiro para levar a amiga para o inferno, para entregar para os homens abusarem dela, espancarem ela, espetarem ela até a morte. Que o veículo era conduzido por Adenilson, quando tomou a rodovia sentido a cidade de Vargas. Adenilson encontrou um veículo com uma cara ao lado da rodovia, tendo a declarante permanecido no carro enquanto os irmãos saíam para Thaís, levando-a para o meio do mato. Próximo ao veículo, pois segundo a declarante conseguiu ouvir seus gritos. Os 2 levaram ela para o meio do mato. E ela não ouvia os gritos. Eu fico imaginando essa criança de 17 anos, gritando, chorando, sendo espancada, espetada. O sofrimento, tamanha crueldade. Pois, segundo a declarante, conseguiu ouvir seus gritos, que presenciou que, enquanto um dos irmãos levava a Thaís para o mato, o outro pegou um instrumento parecido com espeto de churrasco, na caçamba do veículo, e foi em direção à vítima. E a declarante percebeu que tais agressões duraram cerca de 20 minutos, e que depois presenciou os 2 irmãos carregando o corpo de Thaís, levando-o até a ponte, que ficava no rodovio, lançando o corpo no rio. Esse é o cenário de processo. Nós não temos outra solução aqui hoje, nesse tema jurídico. A condenação é lógica, esperada. Há muitos anos, pela população de Três Pontas. É inaceitável ter de ouvir isso aqui, ao ponto de chegar aqui, porque a defesa vai cravar aqui hoje que tudo isso aqui é culpa da polícia de Três Pontas. Que os policiais ameaçaram, coagiram, botaram a arma na cabeça, mas nós não temos uma investigação, nós não temos um inquérito, nós não temos uma prova, nós não temos nada. Por quê? Por quê? Por quê, senhora? Por quê? Porque é fácil jogar a culpa na polícia. É fácil jogar a culpa no Estado. Quando se é o responsável, quando se é o criminoso, quando se é o assassino. Mas os senhores vão parar isso aqui hoje. Hoje, o circo que o advogado disse aqui vai terminar. O palhaço vai deixar de ser palhaço. Esse é o depoimento. Assassino. Depoimento do assassino. Vamos lá. Vamos parar rapidamente, porque as provas são evidentes. E aqui nós temos um depoimento do irmão dele, Adenilson. Aí esse depoimento. Que o informante percebeu de onde estava
que seu irmão Adelilson enforcava a Thaís no interior do carro. Que o informante só viu quando Adelilson aplicou em Thaís uma gravata no pescoço. E daí vem as agressões. Aí vem o exagero, o espancamento. Depoimento do irmão dele. Todos, repito, o doutor Enzo foi muito claro aqui. Preciso, espetacular. Todos os depoimentos acompanharam o seu advogado. Ah, o advogado é parente. Mentira! Era advogado contratado pela família. Xixi estava lá, assinou junto. E aí chegamos ao ponto principal, ao depoimento dele. Adenilson Vitor Fogo, lavrador da cidade de Três Pontas, estabelecido na zona rural, acompanhado por seu advogado à época. E na presença da autoridade policial, prestou os esclarecimentos. E aqui, faço questão de trazer, como dito pelo doutor Enzo, para esclarecer melhor para os senhores. Os senhores perceberam que os senhores não estão julgando com base em falação, não. Os senhores não estão julgando com base na mídia. Os senhores não estão julgando com base no jornal de Três Pontas, com base na mídia que publicou a matéria. Os senhores estão julgando com base em fatos. E aqui a nossa obrigação é fácil. Que o declarante dirigindo a Pampa entrou uma rodovia, seguiu até uma curva própria da cidade de Varginha, onde deixou o asfalto e entrou numa estrada de terra. E durante todo esse trajeto dizia a Thaís, sua mãe havia voltado para fora de casa devido a gravidez indesejável e que ele teria que assumir tudo. Ou seja, a tão falada gravidez. Tão falada gravidez. Ele vem do adiantamento, como eu falei, já temos que mostrar aqui. Nós temos um laudo onde mostra claramente aqui as perfurações no corpo. Aqui nós temos, mostra a perfuração no corpo da vítima em correspondência observada na calça. Nós temos aqui os ferimentos que foram atestados por perícia. Ferida no pé esquerdo, os espetos. Isso vai corroborar o que fora dito pela Thaís em seu depoimento. E que realmente os ferimentos existiram. Inclusive, a fotografia mostra que um dos ferimentos foi realmente perto do ânus. Eu fiz questão de mostrar que hoje, se vocês perceberam, foi um livro, inclusive, o álbum de reconhecimento. Fábio, posso então? Só uma coisa. Eu falei, mas tentem manter isso na cabeça. Que a própria Thaísa, cujo depoimento o doutor está lendo agora, disse que só falou porque foi torturada, coagida, pressionada. Lembrem-se, ela falou antes para uma amiga do delegado. Ela, sabedora do que eventualmente ia acontecer, ela falou para a amiga, eu participei ontem. Só depois a polícia entra nisso. Ela já tinha confessado para a amiga dela, segundo ela própria, até hoje. Falou na frente dos senhores. Aí ela leva os policiais até o local. Ela implica os dois crimes. Tenham esse detalhe na cabeça. É impossível ela ter falado uma coisa com uma tortura posterior. Ela já tinha contado para a amiga dela que levou essa informação ao delegado. Isso é importante ficar claro na cabeça para não confundir.
Desculpa, doutor, obrigado. Fica à vontade. E aí nós vemos aqui o depoimento do irmão. Ele presta outros esclarecimentos. Aqui sai. Preste bem atenção. Que ao convidar o informante para vir para a cidade, seu irmão Adenilson disse que naquela noite daria um jeito de sua namorada Thaís, que estava incomodando muito sua história da grande. Os espetos utilizados para matar Thaís foram levados de sua casa pelo seu irmão Adenilson. E os espetos eram de madeira, fabricação artesanal, que pareciam ser feitos por seu irmão Adenilson. Pasme-se! Que história! Que tragédia! Que o irmão do informante carregava na panca uma tesoura, não sabendo se essa foi utilizada no crime. Que os espetos utilizados para matar Thaís, ao que parece, foram jogados num matagal próximo ao local do crime. Que, ao ver do informante, foi a melhor Thaísa que jogou os espetos no mar. Aqui nós temos mais uma prova da presença da autoridade policial, que foi utilizada, inclusive, para se pedir a prisão preventiva dele à época, de que realmente esse crime foi preparado. Esse crime foi premeditado. Organizado. E contou com a melhor amiga. A maior trairagem que já se viu na cidade de Três Pontas. Um amigo trair o outro. Levar o outro para a morte. E aí vem a Adenilson, na presença de seu advogado. E aí a gente sedimenta. E aí a gente fica neste processo. O declarante havia levado de casa 3 espetos de madeira. E para segurar Thaís, o declarante aplicou nela uma gravata. E Thaís estava de roupa e parecia estar de calça jeans. Que a exemplo de Thaísa, o declarante e seu irmão desferiram também golpe de espeto em Thaís. Que covardia! Ainda tem a coragem de vir aqui hoje falar que não fez nada disso. O delegado do sequatro. É inaceitável, é inadmissível. 25 anos de profissão, nunca fiz na minha vida. É zombar de vossas excelências. Isso é zombaria. O que se fez aqui hoje é zombar da honra de nós, cidadãos. Mas a justiça não vai permitir isso. Os senhores vão barrar isso. Não porque gostam desse advogado, ou que gostam dos promotores, ou que gostam do juiz, ou que gostam de quem for, não importa. É a Thaís aqui hoje. É aquela menina que está ali. Ela pede aos senhores: me ajudem. Socorro. Ela pede socorro ao senhor jurado. A família pede, clama por justiça. A família há 15 anos pede por socorro. Porque até hoje as filhas ainda doem. Se dói em mim, advogado. Se dói em nós, promotores de justiça aqui presentes. Se dói em todos nós. É porque ainda dói na família. É porque ainda dói nela. Que aguarda o resultado final desse processo. Quanto tempo temos, excelência? Já está 7 minutos. 7 minutos. Queria voltar aqui para a réplica. Eu quis apenas esclarecer, porque o doutor Enzo foi muito bem. Eu preciso, estou valoroso esclarecer aqui. Mas essa foto aqui é que fica, e vai ficar em nossas mentes por muitos anos. Senão nunca mais esquecermos desta menina e da criança, 7 meses, que foi espetada e morta
se lembrar, senhor jurado, que nós não estamos aqui julgando Adenilson porque ele matou Thaís, porque ele matou Thaís e porque ele matou a criança que estava no ele. Ele não só findou um futuro brilhante, uma menina bonita, mas como ele impediu que viesse outra ao mundo. Ele não só infringiu a lei do povo, ele não só infringiu a lei, ele não só infringiu a justiça, doutor Vilmo, ele não só infringiu a lei processual penal, ele não só infringiu a lei penal, ele infringiu a lei de Deus. E essa era a erva viva. É a palavra de Deus que você vê ao mundo para procriar e não para impedir a procriação. Os senhores vão fazer justiça hoje. Muito bem. Só antes de terminar a fala, a acusação já avisa os jurados que nós voltaremos à réplica. Isso é certo já, após a explicação da defesa, para tratar especificamente de 2 pontos que certamente serão utilizados, que são a questão do histórico das ligações e o testemunho de uma senhora chamada Maria. Mas isso nós abordaremos mais detalhes após a fala da defesa. Ok, podemos pausar. Bom, só antes de eu conceder a palavra... Agradeço. É uma boa memória, mas eu anoto também para não perder. Pelos promotores de justiça, na primeira fala dele, ele encerrou dizendo que ele ia voltar na réplica para falar de 2 coisas que a defesa ia dizer. Os telefones, da bilhetagem do telefone, e para falar do depoimento de Maria José, que viu a vítima em Varginha, 1h de sexta para sábado, de carnaval. Vai voltar para falar disso. De 2 coisas. Ele não falou nem de uma, nem de outra. Ele não falou que a bilhetagem, a localização do aparelho celular, que foi pedida, foi determinada judicialmente, foi pedida, todas as partes consentiram, não mostra a Adenilson no lugar do crime. Porque se mostrasse, ele tinha vindo aqui falar para vocês. Ele não veio. Ele também não falou uma palavra sobre o depoimento de Maria José. Mas ele disse para os senhores, sobre o telefonema, que nos dias 13 e 15 houveram ligações de quem encontrou o corpo. Encontrei o corpo, encontrei o celular e fiz as ligações. Não é isso? O corpo foi encontrado no dia 21. Esse boletim de ocorrência é um ponto de cadáver. No final de 2012, no dia 13, o celular foi usado 2 vezes. No dia 15, ele foi usado mais uma vez. E no dia 21, o rapaz que mexeu, que atendeu o telefonema dela, anunciou que o corpo foi encontrado no dia 21. Ele usou ou recebeu o telefonema no dia 13. Isso não parece esquisito, não? Não é jogar nome por jogar. Não é jogar dados por jogar. Não é dizer que a defesa ia sempre inventar alguma coisa se a prova tivesse sido produzida. Então, por que não foi? Por quê? Agora eu quero fazer uma contagem com vocês. Eu até pensei que o Ministério Público ia chegar e dizer, não, talvez não tenha sido através da Thaísa, que eles foram matar sem ela. Ele disse,
que a Thaisa era essencial, que a Thaisa era fundamental. Ela era amiga. E por isso a Thaisa entrou em contato com ela para combinar de atraí-la ao local do crime. Eu esqueci as ligações para números de operadora, aqueles números de 3, 4 dígitos. Nós temos a bilhetagem do telefone da Thaisa, a vítima, desde o dia 1º. Vamos contar quantas ligações e SMS ela fez. 1, 2, eu estou falando as que eu esqueci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Parei, não vou passar para vocês mais. Olha aqui. Até a data de... Tem as ligações para o Adenilson e as ligações para o cidadão que não foi investigado. 60, 70, 80. Eu vou voltar para falar das ligações. Quantos telefonemas ou SMS de Thaisa para Thaís desde dia 1º de fevereiro até o dia 12, que foi a data do seu desaparecimento? Nenhum. E se tivesse, ele trazia. Porque nós temos. E não fui eu que disse que a atração de Thaisa era fundamental. E a narrativa era através de telefonema e mensagem que aconteceria isso. Eu digo aqui, o depoimento dela. Vamos seguindo. Deixa eu colocar ali que fica melhor. Por favor. Segundo o Ministério Público, não tinha motivos para investigar mais ninguém. Porque as únicas situações eram para o denunciado aqui. Vamos achar o número de telefone aqui. Três, 5, 8, 8, 65, 35, 03. Esse número, 8865, 3502, compensou no dia 12 às 5 horas, no dia 11 às 19 horas, uma vítima. Olha a proprietária. Maria Idalinda. Agora vamos no outro. Maria Idalinda. Ela prestou depoimento nos autos. Ela disse que não usava esse número. Sabe de quem que ela é mãe? De Jefferson. Sabe quem que é Jefferson? Aquele que foi ameaçado, que a esposa ameaçou a Thaís, se continuasse controle com ele. Aquele que tem nos autos a informação de que a esposa ameaçou a Thaís de morte se continuasse a encontrar com ele. Pode descer um pouquinho. Não conhece os representantes, não ouviu falar. O telefone é seu, o telefone, ela não usava acesso móvel, mas ela tem um filho de nome Jefferson. Inclusive, o magistrado fez consignar que a testemunha foi advertida
sobre o direito ao silêncio, que se dá para pessoas investigadas. Por quê? Porque esse telefone fez contato no dia anterior. Era aquele dia, era muito cedo. Hoje, a esposa ameaçou Thaís de morte. Mas não era relevante, porque nós já tínhamos confissões, segundo o Ministério Público. Só no ano de 14 foram retratadas. Vejam bem o contexto. E o que foi explicado muito bem. Aí, primeiro, o Admilson foi arrolado como testemunha da acusação. Ele poderia trazer esclarecimentos hoje para os senhores, mas ele foi dispensado pela acusação. O que ele iria dizer é que ele não mudou de ideia no ano de 2014, mas que ainda em 2010, tão logo ele saiu do local onde ele estava recolhido, destinado a menores, ele foi em cartório com outro advogado, esse sim, defendendo os interesses dele, porque ele relatou que havia sofrido uma tortura psicológica, e declarou, vamos colocar lá? Esse é bom colocar no tela. Isso. Saibam quantos a presente escritura pública declaratória vierem que aos 14 de junho de 2010, nessa cidade com marca de 3 pontas, compareceu Admilson, brasileiro, solteiro, 16 anos, assistido por seus pais, Donizete Cidalha. E assim, pelo declarante Admilson, me foi dito que no dia 18 de março de 2010, às 6 da manhã, tomou um ônibus escolar com destino final à sua escola estadual, deputado Teodósio Bandeira, em 3 pontos, onde estava estudando e cursando o segundo ensino médio. Após as aulas, quando voltava para casa, por volta das 12 horas, perto da propriedade do Sepulcro, o ônibus que o levava foi parado por policiais. Policiais perguntaram ao motorista do ônibus, declarante, se encontraram no ônibus, com a resposta afirmativa, mandaram que o declarante descesse do ônibus, entrasse no carro deles, policiais, que foi rumo para a cidade de 3 pontas, que no caminho os policiais falaram para o declarante que ele poderia confessar, pois eles já sabiam de tudo, e que era melhor ele falar, pois seu irmão já se encontrava preso, e que se não confessasse, o declarante também seria preso juntamente com seu irmão. O declarante estava muito assustado, não acreditaram no que o declarante dizia, que os policiais algemaram o declarante, que as algemas apertaram muito seus braços, inclusive sua mão ficou uns 3 dias meio dormente, que quando passavam perto do milharal, eles entraram com o carro, e o carregador, pararam o carro e começaram a ameaçar o declarante, dizendo que se ele não falasse, iriam jogá-lo no meio dos presos para que eles o matassem. Se ele não falasse, seria pior para o declarante, que se ele falasse tudo, ajudariam a sair dessa. E vai seguindo, e eles vão narrando, e ele vai dizendo, e por que o cidadão recorre a um cartório para fazer uma escritura pública? Porque ele vai num local que tem fé pública, aonde ele sabe que ele vai registrar para o futuro, quando ele estiver seguro e quando ele tiver a segurança que ele pode falar sem o risco das ameaças de ser lançado preso junto aos outros. Ele estava junto de um advogado, mas ao mesmo... Aqui não. Quando ele passou perto do milharal, não. Quando ele presta um depoimento, sim, mas ele sabe que se ele falar algo diferente do que aqui dentro desse carro, por onde ele permaneceu por horas, ele seria lançado num local onde outras pessoas o matariam e não teriam proteção. Estaria preso. Ele tinha 16 anos. Pode descer. Tudo lavrado, em cartório, assinado, documentado. Então, não é verdade que ele mudou de ideia em 2014. Foi assim que ele saiu de onde ele estava recolhido. Ele falou, agora eu vou registrar.
E quando for minha vez de prestar depoimento, meu próximo depoimento foi lá em 2014, eu vou contar toda a verdade que condiz. Então, a defesa traz os depoimentos. Graças. Então, senhores, nós temos a bilhetagem cheia de números. E foi dito aqui que nenhum dos outros agentes conversou com ela, mas no mesmo dia, Jefferson, aquele que a esposa mataria a vítima se continuasse se relacionando com ela, conversou com ela. E na noite anterior também. Nós temos esse fato inquestionável, indiscutível. Nós temos foi dito aqui ele ligou, a Denilson ligou para a vítima às 21h06. E a namorada disse, e às 10, não às 11, ela falou, eu falei antes entre 10 e 11, mas a novela ainda não tinha acabado, se fosse 10, ele chegou na casa dela. Ele chegou na casa dela 54 minutos após a hora que ele telefonou e foi atendido para isso, ou seja, eu estava ao lado dela. Eu telefonaria, ela não atendeu. Não foi trazido pelo Ministério Público, embora esteja nos autos, a localização dele. Foi no mosteiro, na área rural. Aqui, ó. Agora vamos lá. O de Marco Antônio da Silva prestou um depoimento dizendo que Thais, a pessoa, falou na frente de um promotor de justiça. Primeiro, ela falou na frente do promotor de justiça, mas esse promotor não assinou. Esse promotor, o nome dele não está lá. Nos depoimentos que ela prestou, está constando que o local é a delegacia. E segundo esse depoimento prestado pelo policial, foi prestado por um grosseiro erro do judiciário, porque não tinha advogado de defesa. Ele não está nominado e não tem assinatura de nenhum advogado. Mas ele foi prestado na frente de um juiz e de um promotor. E ela me disse que o juiz não pode fazer audiência sem um advogado. Mas na confissão dele tem advogado. Não tem. Tinha advogado com ele lá. Doutor, Na delegacia. não agradeço. Tinha advogado com ele. Assinou a ata, inclusive. Tá com o delegado. O delegado também prestou depoimento. Mostra aqui, doutor. Só pega o depoimento do delegado, mostra para ele. Não, doutor. Só mostra isso aqui. Mostra o depoimento do delegado. Mostra. Na delegacia, a confissão dele, doutor. Ele assumiu o crime. Nós sabemos. Cansado, sabe? Olha, não incomoda, Luciano. A certeza que ele era o pai. Mas no DNA ele não era. E a mãe prestou depoimento dizendo que a filha se recusava a dizer quem era o pai. Então a gente tem o Adenilson dizendo que ela dizia para ele que ele era o pai. Mas nós não temos os outros que se envolveram com ela dizendo a mesma coisa simplesmente porque a polícia não teve interesse, como foi reconhecido aqui, em investigar. Mas eu não tinha uma confissão, eu tinha 6, 5, podia ser 10 ou 20. São confissões sem provas e sem coerência
Os menores não mencionam Thaís. Ele e o menor, o irmão e o menor não mencionam Thaís. Thaís fala de ligações que não vieram aos autos. O que mais precisa para acabar com a tese, sendo que foi dito aqui que se voltaria para tratar desse assunto e não se tratou. Não se tratou desse assunto. Onde estava o celular de Adenilson às 9, às 10, às 11 da noite do dia em que dizem que Thaís foi assassinada? Eu perguntei isso. Mas também, na época, ele disse que se empolgou. Mostrou foto, mas não trouxe a prova. Eles focam nas provas que poderiam ser produzidas e não foram. Isso foi dito. Sim. As provas que poderiam ter sido produzidas poderiam esclarecer várias coisas. Mas vejam, eu não estou falando só de investigar outras pessoas, não. Eu estou falando de provas que confirmariam a acusação. E eu coloquei isso, ainda que pessoas sem instrução houvessem removido o corpo do local, ainda assim o local deveria, por obrigação legal, ter sido isolado. Com ou sem ele dentro do rio. Para que se periciasse, para que se analisasse tudo. É o que diz a lei. E o delegado sabe disso. Mas ele disse que quando chegou lá, o corpo já foi, então ele foi embora. Agora vamos ao Clóvis. O Ministério Público disse que eu não mencionei Clóvis. O frentista que viu Thaísa no posto por volta das 11 da noite. Thaísa, uma menina que disse que usava muita droga na época, cansada, não deu o depoimento completo. Não deu para ver se Thaísa chegou de carro ou a pé. E a roupa de Thaísa estava limpa e não chegou a sentir cheiro de suor. E a testemunha que veio aqui, tudo bem, a defesa colocou ela, mas ela prestou uma informação relevante. Ela disse que era terra e mato. E era muito. E ninguém estava sujo. Agora eu saí às 9h06. Às 9h06 eu telefono para a vítima. Às 10 eu estou na casa da minha namorada. Eu tentei levar ela no mato, torturar a segunda vez por aproximadamente 20 minutos. Matar. Arrastar até o lado, até o rio, o Ribeirão, no meio do mar, no escuro, tomando cuidado para ninguém me ver. Chegar limpinho às 10. Cheiroso, hein, doutor? Cheiroso. Sem cheiro de suor. Onde ficar fungando a menina. Cheiroso. E não é 10, hein? Entre 10 e 11. Não é 10. Não minta, doutor. Entre 10 e 11 horas. Cheiroso. O sujeito ficou cheirando o pescoço, ver o cheiro dela. Esse negócio, eu acho tão delicado. Mas eu sou delicadíssima, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode pegar tempo. O juiz pode parar se ele quiser, não estou nem aí. Não tem problema nenhum. Não trouxe a prova. Porque está fodendo hora que começou a falar. Arrogância, esse tipo de não, arrogância, revolta, é diferente. Essa parte de júri é complicado, esse tipo de atuação. Quando ele disse que ele não trouxe, em vez de ficar gritando cheiroso, traz a localização dele, doutor. Pedir para o Cláudio cheirar ela da próxima. Pedir para o Cláudio cheirar ela. Bem pertinho, para você ficar satisfeito. Traz a localização dela, eu te dou o meu tempo. Traz a localização dele. Não tem tempo nenhum. Se o senhor mentir de novo, vou partir de novo. Ninguém falou que ele chegou às 10 horas da casa. Ninguém falou Traz isso. A localização nem a Raquel, dele. que era ex dele. Ninguém disse isso. O senhor está tirando de orelha isso. Foi quebrado o sigilo da localização. Traz a localização dele.
Ele estava na cidade, ele não foi para a zona rural. Ele contou para Raquel que foi para a zona rural, que deixou a mina lá. Só não falou que matou. Ele foi obrigado a confessar e ele tenta justificar. A Raquel sua obrigou ele? namorada. A Raquel obrigou? Não, Foi ela no dia não isso, obrigou, doutor. não, Foi no mas dia da morte. Ele foi, não A foi no dia da Raquel, morte, nossa, não. vocês é influenciável. Não foi Esse, no dia da morte, não. Depois esse é ela, no dia da influenciável. A morte, ela menina disse que desse não falou tamanho nada. obrigou ele a contar. O primeiro depoimento dela, ela não falou nada, ela só falou em juízo. Depois que. Ô, promotor, o juiz, que é o jeito que o senhor gosta. Em juízo. É, aham. Lê o depoimento dela aí. Sim. Vamos ler. Ela falou aqui. Ela falou aqui. E o senhor não deixou Depois que o senhor pressionar ela? pressionou ela, porque quando ela falou que não, ela confirmou. Eu vou te Confirmou, né? processar por falso testemunho. Eu sou o promotor da comarca. Eu vou te Eu processar não por sou falso promotor da testemunho. comarca só para Ah, conversar. Eu não sou promotor da comarca. E também não venho aqui para mentir. Tem um detalhe, né? Carnaval, a novela acaba mais cedo. Mas aqui, ele está querendo que uma cidadã, um depoimento de uma cidadã que era namorada dele, que ele precisava se justificar para ela, sendo namorada, tenha validade sobre uma prova que ele não apresentou aos senhores. Onde estava a Denilson? Eu deu tempo, senhores. E ainda tem 5 anos para descobrir. Os senhores podem abrir e intimar as pessoas que não foram intimadas. A defesa encerra. Obrigado. Lembrem-se, nós temos que pensar com a emoção e com a razão. As provas objetivas do processo, elas são importantes. Elas são importantes. A confissão, ela está lá, de alguma forma, confusa. Mas a confissão, se acompanhada de provas, a realização é na cidade, não é no campo. A defesa encerra e pede que os senhores absolvam ela. Obrigado. Ok. Vamos finalizar.